Muito bom dia, pessoal. Bom dia, Muito Jacob. bom dia! Nós estamos por aqui novamente. Mais uma vez. Mais uma vez, nosso encontro quinzenal, né, meu querido? Mais uma vez com o nosso Exatamente. W News aí. Hoje, um temazinho bem bacana. Então, bom dia para você que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo. Sempre um prazer tê-los conosco. Isso aí. Vamos lá então para mais um assunto relevante, mais um assunto que a gente vê que pode agregar para você, né? E trazer novas possibilidades de negócio, Sim, com certeza. né? Novas facilidades, inclusive, já entrando numa palavra que vai linkar com o que a Eu acho gente que vai não tem nada a conversar. ver, tá? Não? Eu acho que não, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá? Bom, então, Jacob, hoje nós falaremos sobre automação contábil no cliente. Não só no cliente, né? Também para contabilidade. Sim. Então, como que funciona ou como que a gente vê da melhor maneira, né? Os processos de automação que nós conseguimos trazer, que no meio de empresas de RP e clientes podem trazer para a contabilidade, agilizando o processo da contabilidade, do cliente e, querendo ou não, fechando aquela parceria que a gente vem sempre conversando, né? Que consegue ali atender as três mãos sem estresse nenhum. Ah, com certeza, né, João? Eu acho que assim, né? Vamos lá. Quando a gente fala em automação, eu vejo que ela está muito ligada com uma outra palavrinha, que é tempo. Com certeza. O tempo hoje, se a gente for olhar, você que está nos assistindo também pode ter o mesmo pensamento. O tempo hoje, cara, ele virou uma moeda de grande valia, uma moeda de troca, Sim. né? Por quê? Cada vez mais a gente tem mais tarefas, mais volume Uhum. e o tempo continua o mesmo. Então, como é que a gente consegue adequar, às vezes até um crescimento da minha equipe, um crescimento da minha empresa, dentro daquele tempo? Porque o tempo ele é imutável Sim. e ele não para. Sim. Eu não consigo dar um pause ali para. Não, vou dar um pause aqui, Segura um deixa eu dar pouquinho, né? aquela respirada para fazer as coisas para depois, Sim, né, sim. continuar, né? Então, a gente sabe que no dia a dia, cada vez mais é corrido as nossas tarefas diárias, cada vez mais somos mais exigidos no dia a dia. Sim, E além de capacitação, né, que a gente tem que ser contínua, a gente sabe disso, os escritórios contábeis vivem isso diariamente, né? Porque eu não sei se tu tem conhecimento, mas aqui não acontece, mas no sul da França tem uma nova lei a cada X minutos, né? é Então, pouca coisa que muda, é né? pouca. Aqui é pouca coisa, mas no sul da França isso muda bastante, né? Então, ali na região Verdignon, de Verdignon, né? Então, o tempo hoje ele é dinâmico e ele é, como é que eu vou te explicar assim? É o que de mais alto valor, eu diria. Perfeito, perfeito, pontuasse perfeitamente. Ele é o cara da bola, é o cara da vez ali, é a nossa moeda de troca, Uhum. né? E aí a automação ela está muito ligada ao tempo. Sim, Por quê? A automação ela vai nos trazer ganhos dentro de processos que são volumosos, exatamente. né? Se a gente for pegar, vamos voltar. Só um detalhezinho nessa sua frase que é muito boa. Eu não diria nem só nos processos volumosos, mas às vezes naquele processo chato que tá fora da curva do que você tem do cotidiano, e Hum, você tem que ir lá só, às vezes, dar um clique, fazer um negocinho que é básico, só que é um tempo que tu vai tirar a cabeça de onde você tava para ter que ir lá fazer aquele processo e depois reorganizar sua mente para continuar. sim, com Então, às certeza. vezes, não é nem algo assim que vai ocupar muito tempo. Só que o tempo que ele faz você prestar atenção nele já desvirtua a sua mente já. Não, e não é só isso, né? Porque assim, ó, às vezes você está ali executando uma tarefa e daqui a pouco o cara tem que parar para fazer outra coisa.
Aí até tu voltar e voltar naquele raciocínio, Já foi. Já foi já um tu bom tem tempo. mais um, É, isso aí. né? Então tem tudo isso, né? Uhum, Então, assim, o tempo ligado à automação, ligado a esses processos de volume, eu vou conseguir produzir mais dentro daquele limite de tempo que eu tenho. uhum, Então, o nosso cliente da ponta, eu acho que começa por aí. É, ele tem que olhar para dentro da empresa dele primeiro, eu acho que é o primeiro passo, né? Olhar para dentro da empresa dele e ver, cara, esse aqui é o raio-x da minha empresa. Legal. O que disso aqui eu posso colocar automação? sim, O que disso aqui eu posso melhorar em termos de processo? Porque às vezes a automação não é agora eu parar toda a empresa e vou automatizar tudo. sim, A com gente sabe que certeza. isso não acontece da noite para o dia. Sim, Ela tem que ser a passos. Eu tenho que identificar aqueles gargalos que são mais complicados, sim, as urgências, vamos dizer assim, né? E atacar essas urgências. E aí eu tenho uma lista de urgências, né? À medida que eu vou tirando do topo, as outras vão subindo e se tornando as urgentes da vez, sim, né? Então, conhecer bem o negócio, entender o meu mercado, olhar para dentro da minha empresa com um olhar crítico, ajuda a identificar pontos de melhoria. E não necessariamente precisa ter uma automação imediata. Às vezes, se eu mudar apenas um procedimento que eu faço, já me ajuda nesse processo. E aí sim, num sim, segundo momento, eu posso implementar uma automação. sim. Então, eu não preciso sair agora, parar tudo, vou fechar, eu vou parar a minha empresa e vou automatizar tudo, botar tudo robô, tudo inteligência artificial. A gente sabe que isso não funciona, não é assim que a coisa funciona. E tem uma outra situação também, né? Além do tempo, que eu diria que é a segurança. Porque, Sim. querendo ou não, todo o processo, o que é normal, né? Tudo aquilo que você depende de uma outra pessoa, não que aquela pessoa faça errado, Uhum. porém, se eu tenho isso dentro de uma ferramenta que vai me trazer a certeza de que momento foi colocada essa informação, por que que ela foi gerada, como que ela foi gerada e etc., eu consigo, em um momento necessário, saber da onde veio, por que veio, como veio e o que que eu preciso fazer para ajustar se ela está errada, Sim, né? com certeza. E não é só isso, né, João? A gente vê com o passar do tempo, você também está nos assistindo, é testemunha disso, cada vez mais a gente tem que prestar informações ao fisco. Sim. E o fisco veio desde 2007, se eu não me engano, se não me falha a memória, trabalhando no projeto SPED, que é um exemplo muito bom na questão de automação. Uhum. Queira ou não queira, ele deu essa automação que o fisco fez através do projeto SPED, ele meio que deu uma padronizada de mercado. Então, muita gente que fazia coisas, não aqui, no sul da França, No sul da França, indevidas, sim. né? Fazia lá coisas indevidas, pela pressão do mercado, pela pressão do fisco, acabou entrando no processo. E aí é uma coisa mais coerente, uma coisa mais, uma concorrência leal, vamos dizer assim. Uhum. Sempre vai ter aquele que vai tentar arrumar uma brecha, tal, Normal. normal, né? Mas com o tempo isso acaba sendo expurgado. Uhum. E cada vez mais a gente sabe que o fisco está fechando as portas. Seja ela com as obrigações acessórias, seja ela com as malhas fiscais. Então, cada vez mais o fisco faz esse fechamento, essas portas com esse processo de automação. A malha fiscal em Santa Catarina é um processo de automação. Sim. Olha o volume de notas que são emitidas. Uhum. Não dá para botar tudo em Excel e fazer a análise, Não né? dá, não dá. Não tem como. Acho que vai ficar meio difícil, né? Se às É, vezes só para fazer uma básica interna da empresa a gente já sofre um pouquinho, imagina uhum, nesse volume, né? exatamente. E aí, assim, né?
como a gente está falando de fisco, as informações que a gente precisa prestar ao fisco, ela tem que ser a mais íntegra e mais assertativa possível. Ela Sim, tem que ter uma acuricidade, com certeza. Eu tenho que certo? ter confiança naquela informação de que tá tudo 100% Exatamente. E como é que tu vai fazer isso se não tiver um mínimo de automação dentro da tua empresa? Exatamente. Na planilha, né? Na planilha. E aí vem a seguinte frase que os nossos amigos de escritório contábil, nossos parceiros contábeis, escutam muito. Eu pago a contabilidade para isso. Cara, me dá uns três tipos de ranço quando eu escuto isso. Juro. É triste, né? É muito triste. Eu já escutei essa frase também. Já escutei. E esse eu acho que é um dos grandes desafios Uhum. para os parceiros contábeis, né? Eu acho que são dois desafios nesse sentido, né? Primeiro é como despertar no cliente essa automação. Como é que eu desperto ele para que ele olhe para dentro da empresa dele e veja que ele precisa de automação, Sim. né? Um, E o segundo, né? Como eu consigo engajar ele para que ele olhe para mim não como uma nota no final do mês, sim. porque muitos, e você sabe, você que está nos ouvindo sabe disso, muitos clientes seus olham para você como apenas uma nota no final do mês, não é verdade? Como engajar ele, acho que esse é um dos desafios primordiais da contabilidade, como eu engajo ele nesse processo para que ele olhe para mim e eu não seja apenas um número, e sim um parceiro dele, um parceiro de negócio. Sim. Porque a contabilidade, ele é o parceiro mais estratégico da empresa. Se eu tenho uma contabilidade do lado da minha empresa, cara, eu só tenho a ganhar. Se eu tenho um guarda-livro, que acontece no sul da França, Só no fundo. entendeu? O que vai acontecer? Sim. Então, o cliente tem que começar a olhar a contabilidade dele como um parceiro realmente estratégico, que pode Uhum. ajudar ele com consultoria, com análise crítica, com balanço, né? Revisão Porque hoje tributária. qualquer um entrega obrigação acessória. Sim. Desculpa. A contabilidade vai se diferenciar no quê? Em prestar aquele serviço de qualidade, de mostrar para ele, ó, isso aqui você está fazendo dessa forma, se fizer dessa forma é melhor. Faz essa consultoria, faz esse trabalho de auxílio realmente do cliente. Eu acho que esse é o grande diferencial. É, Pelo menos na minha visão. só Eu que não para sei isso, aí eu o que entro. nossos amigos pensam a respeito disso. Até se for legal, comentem com a gente o que vocês pensam disso. Sim. Coloquem para a gente as suas dores. Eu acho que além, né, não, aqui só para não deixar tanto na visão do parceiro contábil, o empreendedor que está nos ouvindo, ele tem que também ter essa noção de que se é uma informação que não chega tão clara para a contabilidade, é uma informação que ele também não tem tão clara, muito provavelmente, né? Então, Se a coisa sai torta, só vai piorando, só vai só piorar, vai irmão, né? piorando. Então, tipo assim, como é que o empresário ele vai ter noção dos custos dele, da margem de lucro? Porque é muito simples se eu só olhar, ah tá, eu comprei a caneca lá com o Jacob é a R$ 30 a caneca. Só que o Jacob mora em outro estado. Uhum. Regime tributário diferente. Eu estou calculando os impostos, os encargos, eu estou tendo o custo real, né, desse produto, o frete, mais os impostos certinho. Eu estou fazendo margem ou markup? Eu sei a diferença entre isso? Isso foi algo que me surpreendeu esse dia, sabia? Porque eu vi um post no Instagram, é, uma pessoa explicando qual que era a diferença entre margem e markup. Daí eu falei, poxa, mas não é possível, né?
Uhum. Eu fui ler os comentários e eu fiquei meio assustado. Muito perfil de empresa que não, que com dúvida, falando que calculava de maneira diferente, etc. Lógico, pode não ter uma regra, mas assim, teoricamente, o mínimo para fazer esse cálculo, a empresa teria que saber fazer. E não é só isso, João. Não é só o mínimo do cálculo. Ele tem que saber comprar bem. Sim, com certeza. Só que para comprar bem, eu tenho que saber essas informações para conseguir ver qual fornecedor compensa. Poxa, eu vou comprar de um fornecedor que é de fora do estado. Vou pagar frete, já não compensa, não sei. De Daqui repente, a pouco o crédito que eu vou ter vai me compensar se eu comprar aqui dentro exatamente. do estado. Exatamente. Só que para isso, novamente, eu tenho que ter todas essas informações, que no final das contas vão também ir para a contabilidade bem alinhado, né? Uhum. Então, assim, não, mas pago a contabilidade para isso. Ok, mas você também está perdendo talvez informação que você poderia ter por pensar dessa forma. Então, é uma forma de pensar e analisar, né, certinho como estão os meus produtos, como está a minha noção sobre os meus custos, a minha margem e afins, né? Uhum. Então, não é puramente só questão de nota, né? Como você falou, só enxergo lá a contabilidade como a minha nota no final do mês, né? Tem muito mais por trás do que analisar e trabalhar. Não, com certeza. Aí eu vou aproveitar, pegar esse teu ganchinho de nota, Uhum. e aí a gente vamos começar a entrar nesse processo de automação, então. Sim. Né? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos pegar como exemplo um comércio varejista. Não. Ele tem obrigações fiscais a serem cumpridas, né? Ou Sim. seja, se o cliente vai lá comprar, ele vai ter que emitir uma nota fiscal de consumidor eletrônica ou uma nota fiscal eletrônica, dependendo da situação, Uhum. né? Ah, eu comprei uma mercadoria, preciso devolver, então preciso emitir uma nota fiscal de devolução. Então, tudo isso faz parte do processo de automação do cliente. Uhum. Pensa isso se a gente voltar uns 20 anos atrás, talvez não precise nem muito disso, não precisa nem 20, pode ser menos, mas pensa isso, o cara fazendo isso na mão. Um bloco de 500 via, cada uma, ele fazia coleção porque cada Coleção de canhoto, né? coleção de canhoto, coleção de via, porque cada uma tinha uma cor Uhum. diferente. Sim. Tem gente na live, tá, correu lágrima agora. A minha não sabia o que era isso É, nessa então época. tá bom. Não, tudo bem, tá tudo certo. Né? Então, assim, é uma primeira parte dessas obrigações Sim. que eu preciso cumpri-las, porque o fisco nos exige isso, né? Uhum. Só que para mim poder cumprir esse inicial de obrigações, eu preciso cuidar da minha retaguarda, eu preciso ter uma retaguarda que me ampare, né? O que que é essa retaguarda? Eu ter um cadastro de cliente bem harmonizado, bem saneado, eu ter um cadastro de produto sem duplicidade, bem parametrizado, dentro da sua finalidade correta, né? Lembra que a gente comentou na live Isso passada? aí. Isso aí. Né? A gente falou disso na Uhum. live passada, né? Então, assim, são situações que eu preciso tratar e deixar esses meus cadastros prontos, Alinhados. saneados, Uhum. harmonizados, para que eu possa entregar ao fisco uma nota fiscal correta, com as Sim, informações devidas, com o cálculo do imposto correto. com certeza. Então, se eu não consigo colocar, por exemplo, as minhas regras de imposto de uma forma certa dentro do meu sistema, Uhum. ou quiser botar a caneta atrás da orelha e fazer na calculadora para depois digitar tudo, que segurança que eu vou ter nisso? Sim, Daqui a pouco eu vendo o mesmo produto, a mesma quantidade e vai sair com os impostos diferentes, sim. É isso aí. entendeu? Uhum. Então tudo isso, o processo de automação me traz segurança. Exatamente. E a Além de gente deixar. sabe que tem muita gente hoje no mercado que não tem esse tipo de automação. Uhum. Uma pausa rápida só para dar bom dia para Marciane. Marciane da TK. Né? Beijo, Marciano. Bom ter aqui. Então, assim, essa questão, eu tenho que ter essa retaguarda. Uhum. E não basta só eu ter a retaguarda e não trabalhar essa retaguarda. Sim.
que isso é obrigação do cliente. Os dados são deles. Então eu preciso trabalhar essa retaguarda. Se eu não trabalhar, como é que fica? Vou te dar um exemplo, vou te dar um outro exemplo prático nisso. Bem assim, ó, que é o Hum. que está na crista da onda agora. O tal do CBNF. CBNF. Eu falo essa palavra, dá três Deve tipos de ser. ruim no pessoal que está assistindo. É, Mas ele vai ser obrigado a partir. Vamos mudar a é, frase. Vamos mudar a a frase. justa frase. Ele já é obrigado Isso. a partir de novembro de 2023. Uhum. Porém, vai começar a rejeitar a nota a partir de 1º de abril. Isso aí. E muitas notas emitidas sem CBNF hoje estão na malha fiscal do Estado. Você sabe como regularizar isso? A notícia saiu, né? Um portal esclarecendo tudo isso que tá bem, foi bem divulgado, bem Sim, sim. alimentado. Não, na verdade, assim, ó, para até vamos fazer um parênteses aqui, Parênteses. né, Uhum. nessa questão do CBNF. Então, se o seu cliente estiver na malha fiscal a respeito do CBNF, a orientação do Estado é qual? Tem que ser feita carta de correção. Isso aí. Ah, Jacó, mas são notas a mais de 30 dias. Eu só posso emitir carta de correção para as notas emitidas nos últimos 30 dias. Ok, tá tudo certo isso aí. O fisco sabe disso. Mas E aí existe um tal de livro, me desculpe se eu pronunciar errado, tá? Rudufto. Eu acho que é esse, tá? Rudifto, alguma coisa assim. Eu não lembro de cabeça agora Uhum. o termo. Até peço desculpas por isso. Mas é registrado nesse livro essas situações conforme a orientação do fisco. E talvez você, pegando esse registro e passando para a pessoa da fazenda que está responsável por a malha fiscal desse seu cliente, ele já retira essa malha fiscal de lá. Então, essa é a orientação do fisco. Uma outra situação também, né? Ah, tá nos 30 dias, porém a nota fiscal tem muitos itens e a gente sabe que o texto da carta de correção ele tem um tamanho de 1.000 caracteres, então ele pode ultrapassar, né? O que eu tenho que ajustar ele pode ultrapassar. Então aquilo o que dá para fazer na carta você faz e o que faltou você registra também nesse livro. Essa foi a orientação passada pelo Estado, pelos auditores fiscais, tá? Só Maravilha. para ter esse fechamento. Parênteses. É informação, né? A gente Sim, quer trazer sim, sim, informação para sim. vocês, né? Então, voltando à nossa questão, né? Uhum. Então, assim, preciso ter essas regras lá dentro, preciso ter esse CBNF bem configurado, porque senão posso cair numa malha, posso cair um cálculo indevido de imposto, Sim. pagar mais do que deveria, pagar menos do que deveria. O pagar mais o Estado não fica triste, mas o pagar menos, talvez você é convidado a tomar um café, né? A gente nunca sabe E no disso. sul da França, No muitas sul aqui empresas. não, Aqui não. no sul da No sul França. da França, muitas empresas às vezes têm coisas que já não estão indo muito bem, né? E o CBNF pode ser ali uma porta, né? Para também chamar mais atenção. Exatamente, Então, exatamente. E aí vem a pergunta, né? O que que isso tem a ver com automação contábil? E eu lhe respondo-lhe qual será a resposta? tudo, Tudo. tudo, tudo. Porque assim, ó, vamos lá. Se eu tenho uma automação dentro da minha empresa, e quando eu falo empresa, nesse momento é cliente e escritório contábil, porque a automação dentro do escritório também é importante, Uhum, com certeza. né? Então, eu tenho que ter essas duas pontas automatizadas. Então, quanto mais eu tenho automação dentro da minha empresa, mais segurança eu trago para o meu processo. Sim. Uma Quanto automação bem alinhada, com a bem. informação inserida muito bem alinhada também, né? É aí que vem o ponto, Só porque para dar às o vezes ponto. lá no sul da França as Isso aí. informações entram meio atravessadas. Uhum, Então, o que acontece? Se eu tenho uma automação dentro da minha empresa, eu vou ter segurança e vou ter ferramentas, dependendo, claro, óbvio, né?
salvo as devidas situações e aplicações, eu vou ter sistemas com mais ferramentas, outros com menos Sim, ferramentas. sim, sim. Normal, né? Normal Uhum, dentro daquele mercado a que o software se propõe a atender, uhum, né? Então, a gente tem que cuidar com essa situação. Então, quanto mais ferramentas eu tiver, mais segurança eu vou ter no meu processo. Por consequência, mais qualidade eu vou ter na prestação de informações para mim, isso aí. empresa, Uhum, para o meu parceiro contábil e para o meu favorecido, isso aí. que é o fisco. Para não tomar café. Exatamente. Então, não vamos tomar café com o fisco. Legal? Exatamente. Então, com isso, João, se a gente for olhar o dia a dia, como a gente comentou no início da live, né? Cara, é muito corrido. Sim, É pauleira, direto. E, cara, somos humanos, erramos, faz parte do nosso processo. sim, Isso é natural. sim. Aí, se a gente tiver alguma ferramenta que nos auxilie, que, vamos lá, que faça uma pré-validação de informações, né? Ela vai me dar um ganho e uma segurança dentro do sistema. Com E aí certeza. é que entra o papel das auditorias. Sim. Vamos pegar um exemplo, né? Bem prático, né? Se eu tivesse dentro do meu RP uma ferramenta que ele varresse a minha movimentação de entrada, movimentação de saída, né? Cadastros e, cara, fizesse um raio-x de situações, sei lá, ó, se tu não ajustar isso aqui, Vai dar vai problema. dar nhaca dentro do SPED. Vai dar problema. Bicho, vai dar problema. Vai dar Já te problema. falei. Mas a gente sabe que isso só acontece onde? Sou da França. Sou da E- França. É aqui. isso aí. Então, assim, uma ferramenta que ela possa me auditar essas movimentações me faria identificar situações, por exemplo, eu dei entrada de uma nota, porém, mantive o CFOP original da nota. Não fiz o depara. Uhum. Se eu simplesmente pegar aquilo ali, gerar e mandar para minha contabilidade, a contabilidade vai amar, que vai dar um monte de divergência do SPED. Sim. Então, se eu consigo com isso ter uma ferramenta assim, que me possibilite essa auditoria. E quando eu digo auditoria, é uma auditoria que eu possa fazer ela ao meu tempo. Ou seja, Sim, sim. dependendo da movimentação da minha empresa, eu vou precisar auditar diariamente Para não acumular, para não né? acumular. Sim, Porque com se eu deixar certeza. para ver isso só no final, na virada do mês seguinte, cara, eu vou ter um mês de movimentação. Então, até deixar isso tudo Sim. pronto, até deixar isso tudo legal, tudo certinho, e entregar com qualidade para a contabilidade não ir lá e ter que refazer muita coisa, pensa, a contabilidade ama isso. Mas, de novo, não acontece aqui. Exato. Não, e fora assim, fora além do trabalho da contabilidade, também traz trabalho pro empresário. Ele já, querendo ou não, ele já tá cheio de coisa para fazer. Aí aquilo que ele poderia, em um determinado ponto ali específico, só ir ali e já fazer um ajuste, ele vai ter que parar no final do mês. O tempo que ele não tem para parar, ele vai ter que parar para ver o que ele fez de errado, por que ele fez de errado, o que ele tinha que ter arrumado. Fazer toda a revisão de um mês inteiro, que poderia ter sido feito ali dia a dia, uma checada. Hum, 1 minuto, nem isso, só para ver se tem alguma coisa. Ah, tem alguma coisa, ok, preciso parar ali 2 minutinhos para ajustar. Não, vira um dia inteiro no final do mês para conseguir E, arrumar. e eu vou um pouco mais longe, João, disso aí, entendeu? Porque nós temos clientes e clientes. Sim, sim, com certeza. Tem aquele que Uhum. olha para a contabilidade sendo um parceiro, Sim, que sim. aí ele vai entrar dentro desse engajamento, ele vai entrar dentro desse processo, ele vai usar uma ferramenta que vai auditar esse processo para ele, que vai trazer essa facilidade para ele, Uhum. que é ganho de tempo para ele e para o parceiro contábil dele. E tem aquele que não está nem aí, que Sim. aí larga a informação de qualquer jeito, a contabilidade tem que fazer. E Uhum. como ele não trata a informação na origem, todo mês vai acontecer a mesma coisa.
todo mês. Isso aí. E aí voltamos naquele ponto inicial. Como engajar o cliente nessa automação? Sim, Então, eu acho que essa é a grande pegada do negócio. sim. Porque assim, ó, se eu pego lá, por exemplo, estou dando entrada durante o mês, estou dando, emitindo nota, emitindo o já que vai em paz o cupom fiscal, né? Então, Ainda tem remanescente, ainda tem, porém, mas até agosto, né? exatamente. Então, se eu consigo auditar isso e consigo, por exemplo, identificar, ah, tem um produto e esse produto mudou o NCM, ou esse NCM não é mais válido para aquele produto. Se eu consigo auditar isso e faço isso, por exemplo, diariamente, a cada 2 dias, a cada 3, semanalmente, quinzenalmente, é eu que vou decidir isso Sim, com dentro da certeza. minha da realidade da minha movimentação da empresa. Com certeza. E da quantidade também de divergências que ocorre, né? Exatamente. Tá? Se eu consigo manter isso, auditando isso, a qualidade da informação que vai, primeiro, qualidade de informação que vai estar comigo, cliente, Exatamente. vai ser a mais certa possível. Isso aí, né? Se eu precisar prestar um SPED agora, ou daqui a 10 anos, não, desculpa, foi muito longe. Daqui a 2 anos precisar voltar e prestar o mesmo SPED de novo, vou ter a mesma informação. Sim. Porque a informação está correta, eu estou tratando na origem. E é isso que muita gente não faz. Não trata a informação na origem. Tem coisas que competem à contabilidade. Sim. Sim. Tem coisas que competem somente ao nosso cliente. E ele tem que entender isso. Porque a informação é dele. E ele não vai prestar essa informação somente para o fisco. Ou somente, não, não, a contabilidade não é quem vai gerar o problema. E não é a salvadora. E também não é salvadora, exatamente. Ela é a intermediadora de É filtrar o o que se tá. marketplace fiscal. Ok, é uma boa. Ela vai basicamente, né, agir como um funil de informação ali, macro, né, e também micro no detalhe Sim, especificamente. sim, sim. Porém, ela vai auxiliar, porque ela é uma parceira. E parceiro é sinônimo de par. Exato. É estrada de via dupla, não é de Isso mão aí. única. Isso aí. Como eu falei, é difícil a gente escutar Sim. aquela Aquela famosa, a famosa famosa, frase. né? Eu pago Uhum. a contabilidade para isso. Uhum. Né? Então a gente sabe que isso é difícil. Então, se eu tenho esse tipo de ferramenta, cara, eu consigo entregar uma informação de qualidade melhor para minha contabilidade. Sim. O índice de retrabalho dela diminui muito. Uhum. Porque se eu corrijo a informação na origem, consequentemente, dali para frente, tudo vai estar certo. Sim. E ela não volta a acontecer. E movimenta também uma questão de custos, né, Jacob? Porque assim, é entendível que quando existe um nível de trabalho a mais por um volume, talvez de muita divergência, muita coisa, também vai ter um custo de ajuste, porque é hora de trabalho, é hora de Sim, serviço, sim. né? Então isso também entra, né? E querendo ou não, muitas vezes a contabilidade não gostaria de ter que cobrar aquele valor ali, porque é hora também que ela vai ter que ficar parada para fazer esses ajustes. Sim, com Algo que certeza. poderia agilizar. Então é custo pro empresário, né, em certas situações, e entre aspas, uma perda de tempo também para a contabilidade que não consegue agilizar, às vezes, aquilo que realmente conseguiria agilizar. Tu quer ver um outro exemplo prático disso? Bem simples. Uhum, Dei entrada de uma nota. Legal? Aí a nota que eu dei entrada, ela foi uma nota para uso e consumo. uhum. Só que eu dei entrada como se fosse para produção. O que aconteceu com o custo do meu material? Onde é que vai parar isso? Espete. Não, não é só isso, Não, não é só o isso, no custo da custo geral. empresa na minha Sim, venda. sim. Isso vai interferir no meu Uhum. processo. É, Então, tem muitas vertentes. Então, como é que humanamente isso é impossível de ser controlado? sim, sim. Se eu não tenho uma automação, ou um mínimo de automação possível, cara, eu fico louco. O tempo vai, ó, rapidinho, rapidinho.
E daqui a pouco tu olha para trás e, pô, eu fiz tanta coisa, mas tu olha, Mas não fiz não nada. fiz nada. Eu fiz tanta coisa, mas não fiz Porque tu nada, né? ficou correndo É, em volta, em círculos, é isso aí. né? Então, isso é um tipo de situação, né? Poder ter isso que a minha ponte, de repente, um NCM indevido, um produto com a finalidade que não está lá como uso e consumo, como ativo imobilizado, como serviço, como material de revenda, né? Coisas que a gente comentou na live passada, né? São Sim, exemplos, né? sim, sim. Então, que me diga, por exemplo, eu estou dando entrada de uso e consumo, mas estou lá com os valores de ICMS, eu não posso ter valor de ICMS, isso dá divergência na minha entrada, dá divergência no meu SPED. Então, são tudo situações que um programa de auditoria conseguiria me trazer esses ganhos. E, por Exatamente. consequência, salvaguardar a minha retaguarda de informação. Sim. Palavra bonita, né? Pronto. Não, 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 nunca usei. Nunca usei, Vou mas achei bonita. adicionar. Não, Vou achei bonita, adicionar no achei meu bonita, vocabulário. achei bonita, né? E assim, isso a gente está falando, João, da questão fiscal, Sim. Uhum. questão de entrada, que é um dos calcanhares, Exatamente. Uma né? das coisas que mais gera problema normalmente, né? E aí agora vamos trazer para o outro lado agora, o ambiente financeiro. Uhum. Eu vou te citar um caso bacana que aconteceu comigo. Uma vez eu estava com uma situação com um parceiro contábil de um cliente Uhum. e não estava fechando a constabilidade por causa de 19 centavos. Cara, e não conseguimos achar essa diferença, não conseguia. Acho que a gente perdeu 1h30 ali para tentar descobrir o que que era. No final, era um documento tinha um valor X, foi pago um valor Y e não tinha um desconto lançado. Que beleza. E pra achar isso, né? Quantas vezes você que está nos vendo não se deparou com essas coisas? Primeiramente, bom dia. O Vanderlei comentou assim: Vanderlei aqui de São Bento. Sou da TI de um escritório contábil. Sempre falo para o pessoal ir atrás do cliente para resolver o problema, para no mês seguinte não acontecer de novo. É aquilo que a gente conversou, Exatamente, né? exatamente. Então, assim, despertar no cliente, né, Vanderlei? Despertar no cliente é essa necessidade dele estar engajado dentro do processo. Sim, Ele sim, não está fazendo aquilo por esporte. sim. Acho que falta, às vezes, um pouquinho dessa comunicação, da contabilidade também conseguir agregar valor na fala desses processos. Às vezes eu acho que é isso, porque como o empresário também, ele está muito acostumado com o dia a dia. Então, assim, não vou dizer que são todos, mas tem muitas empresas que simplesmente, tá uma coisa ficando ruim, já vai lá e troca. Não conversa. Só vai migrando de contabilidade, vai migrando de software, vai migrando de tudo, né? Mas ele devia migrar dele mesmo. Porque às vezes o problema está com ele, né? Está nos processos dele, né? Então, Exatamente. conseguir agregar o valor desses processos para o cliente talvez seja algo que não esteja num script para passar que não, o contador ele tem que trazer também uma questão de gestão para o empreendedor. Às Às vezes o vezes, cara vai ter que ensinar o processo para ele. exatamente, exatamente. Tem muita coisa que tá fora, às vezes, da nossa função específica. Né? Não que isso não aconteça, né? Uhum. Não acontece quase. Você ser do setor de TI, porém, como seu exemplo, já conhece alguma coisa de tributação, já está fazendo alguma coisa, já viu que tem um erro ali relacionado à tributação. Está relacionado ao seu conhecimento que não é teoricamente, né, da formação que você fez, mas está no teu dia a dia. E como um contador, ele vê muitas situações de outras empresas, ele vê Sim, muitos processos, né? exatamente. Então ele E às vezes também. ele pode aproveitar, trazer uma experiência que deu certo Isso aí. num cliente, Isso aí. trazer para aquele outro cliente que está enfrentando dificuldades. E isso é agregar valor. Eu consegui Isso é transmitir agregar valor. isso. Eu consegui transmitir isso. Olha, tá vendo isso aqui que todo mês a gente está tendo problema? Que todo mês está dando erro, toda vez está te gerando um custo extra? Vamos, e um custo não só de necessariamente financeiro, né? Mas um custo de tempo.
né, que acaba sendo financeiro também, Sim. vamos ver como que a gente pode organizar isso aqui? Vamos ver uma ferramenta que te atenda 100% para a gente conseguir tirar esse gargalo que você tem aqui, tirar esse problema, ou algo que te ajude a resolver esse problema para diminuir a incidência dele? E às vezes, João, não é nem o caso, como tu comentou, né? Uhum. Ah, o cara troca contabilidade, troca o sistema, mas às vezes é ele. Sim, 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 E sim, às vezes sim. tu tem Sim, uma baita ferramenta e tu não dá atenção para ela. sim, Ou tu não faz direito. Ou daqui a pouco realmente a ferramenta não me atende, eu preciso buscar algo novo no mercado. Só que se eu não mudar o meu entender das coisas, se eu não mudar o meu jeito de pensar, o meu jeito de olhar os meus parceiros que eu tenho, uhum. eu posso ter o melhor software do mundo, eu posso ter o melhor escritório do mundo, que isso não vai valer nada para mim. Que o problema ainda vai continuar sendo o software e o parceiro contábil. Exatamente. Sim, Ah, sim. exatamente. Então, Entra aquele ganchinho que a gente conversou lá no início também, de uma possível consultoria, de um papo mais próximo e não só da nota no final do mês, não seja só um né? número. Não seja só um número, não seja só um contato no final do mês. Ah, só para fazer o fechamento aqui, acabou. Ah, manda o extrato para mim. Isso aí, isso aí. É uma coisa que às vezes sei lá, 5 minutos ali, uma vez na semana, só para dar uma troca de conversa com o cliente, para ir agregando esse valor e criando devagar essa consciência, Essa né? cultura. Essa cultura A das gente- situações que podem ser ajustadas. Sim, a gente sabe que a mudança de cultura, mudança de pensamentos, às vezes leva tempo Sim, para o ser sim, humano assimilar. Alguns assimilam mais rápido, outros a passos mais devagares. sim, Então, passos mais lentos. Então, tem que. Cada caso é um caso. sim, E, e queira ou não queira, isso é um nicho para a contabilidade explorar. sim, sim, com certeza, Entendeu? com certeza. Né? Então, voltando, né? A nossa situação. Então, cara, eu perdi 1 hora e pouco para achar uma diferença de 19 centavos. Agora, se eu tivesse uma ferramenta que me apontasse esse tipo de divergência, apontasse, por exemplo, às vezes não, às vezes não, é muito raro de acontecer Uhum. aqui, né? O documento é lançado a entrada numa competência, a competência no financeiro está em outra. Não, isso não Não acontece. acontece, não acontece. Não acontece. Não, O cara não sei qual é a conta bancária que ele usou para fazer o pagamento, também não acontece. também não. Então, assim como uma auditoria nessa parte de movimentação de entrada, se eu tivesse uma ferramenta que me auditasse essas situações, eu com certeza iria economizar muito tempo em fechamento contábil. Sim, Não precisaria daqui a pouco ter uma ferramenta de terceiro ali fazendo um processo, um depara, sendo que o meu cliente tem uma ferramenta que consegue trazer isso para mim. Então, um sim. programa que fizesse auditoria na movimentação financeira ajudaria bastante. Uhum. É um outro exemplo de automação dentro da empresa. Sim, Né? E aí, aliado a isso, né, como a gente falou da movimentação financeira, dependendo do software, do RP do cliente, às vezes ele tem a possibilidade de gerar essas informações financeiras, ou seja, o realizado uhum. para o software contábil. Existem essas possibilidades. Sim. Né? Então, às vezes, o cliente vai te mandar uma planilha, tu vai pegar aquela planilha, passar numa ferramenta de terceiro para que faça um depara e ter todo um trabalho e aí importe na contabilidade. Não que eu tenha preconceito com Excel e planilha, que são ferramentas muito boas para certas situações, Eu né? acho que é ranço. Não quero dizer nada, mas acho que é ranço. Talvez, talvez, mas assim, nos ajuda em muita coisa, é uma ferramenta maravilhosa. Só que tem certas coisas que não tem necessidade da gente usar a planilha, né? Às vezes é por teimosia. Também, né? Não que aconteça, Não, não que aconteça, né? não. Aqui eu vou puxar vou dar só um parênteses curto, né? Porque nós temos esses processos de integração, mas assim,
Exportar planilha me abre uma situação de ajuste de planilha ou de formatação dessa planilha para entrar em outro local, Uhum. né? Como você comentou, o cliente vai exportar lá a planilha do financeiro dele, das movimentações, vai passar para o parceiro vai ter que ter o trabalho de transicionar essa planilha, né? Traduzir essa planilha para o software contábil que ele utiliza. Uhum. A gente tem dois processos que, na minha opinião, ali podem gerar problema. Primeiro é exportar a planilha, porque talvez o empresário vai querer juntar tudo numa planilha. Nessa formatação que ele vai fazer de juntar, ele já pode alterar um campo ali sem querer, às vezes sem perceber. Acabou. Já Nessa mão, nada nessa, de repente, não parre de mágica, o número surgiu, sumiu. sumiu um número ou surgiu um número. E é problema, né? Aí vai saber de onde que veio isso, Uhum. né? E outra, também nesse processo de transição da planilha para entrar no software contábil, do parceiro contábil, também pode ocorrer algum problema. Tu abriu duas possibilidades para dar problema. Para dar De problema. graça. Às Para vezes de tomar de graça, graça. entendeu? Para tomar de graça. Então, assim, é muito importante ter uma forma de conseguir transicionar essas informações com a maior segurança possível. Ah, com certeza. Assim, ó, tudo que a peça, a interface, cadeira, teclado, Vai entrar no meio? vai entrar no meio, existe um risco. Exato. Não quer dizer Exato. que vai fazer, né? A Exato. gente não pode ser Exatamente. hipócrita. É. Isso aí. Não é que toda vez que existe essa situação vai dar um problema, Exatamente. mas é uma chance É uma de dar um chance. problema. Se a gente consegue, de alguma forma, mitigar isso, Exatamente. consegue melhorar isso com o processo de automação, eu tiro essa interferência. Por quê? Eu tenho uma base do cliente aqui, eu tenho a base do contábil aqui. Se eu consigo fazer um processo automatizado que pegue a informação que está lá no cliente, sem ele meter a mão, Uhum. e traga para cá do jeito que está lá, quando eu chegar aqui, eu vou importar, eu ganho esse tempo. Não Sim, preciso ter uma ferramenta aqui no meio. sim. Não preciso ter aquela preocupação se o cliente mexeu na planilha, se não mexeu, se gerou um PDF, se não gerou, se faltou. Não, está lá, está Hum. disponível isso. Eu consigo trazer essa informação de lá para cá. Claro, isso varia de sistema para Com sistema. certeza, Existem com sistemas certeza. que têm essas ferramentas, tem sistemas que Sim, não têm. sim. Ok, cada um dentro do seu quadrado, está tudo Exato. certo. O sol é para Exatamente. todos. Isso aí. Tá? Mas se eu consigo automatizar esse processo, eu vejo que é um ganho para o parceiro contábil. Sim. E para o cliente que Entendeu? não precisa exportar, né? Exatamente. Também entra Né? nisso. Ele se preocupa em alimentar bem o sistema, Isso aí. botar os comprovantes de pagamento, botar os extratos bancários, tudo certinho, bonitinho lá. E isso fica disponível para a contabilidade a qualquer tempo. Então ela pode ir lá consultar, Uhum. pode ir lá verificar, pode exportar o arquivo para receber e importar no contábil. Então tudo isso é ganho para a contabilidade, é ganho para o parceiro contábil do cliente. Quando a contabilidade também consegue ter um acesso ao sistema do cliente, consegue ver as auditorias, né? Sim, Então, poxa, é um cliente que ali a contabilidade sabe que ele é corrido. Só que é um cliente que chega no final do mês, sempre tem muito retrabalho. Poxa, então alguém pode ir ali uma vez na semana e só dar uma olhada rapidinho. Ah, tem alguma coisa para ajustar? Tem. Já antecipa, já fala com o cliente, olha, preciso que tu ajuste essa e essa nota. tocasse num ponto muito importante. Por quê? A ferramenta pode te dar essas possibilidades de auditoria no cliente, mas não é você que vai meter a mão, é o teu cliente. Exatamente. Você vai auditar essa informação e vai orientar ele. Você não vai meter a mão nessa informação, Uhum. porque ele tem que ser responsável pela informação dele. Sim. Ele tem que entregar essa informação correta para você. Às vezes ele não tem a orientação necessária, então aí cabe você orientar. Ok, tudo certo. Isso. Agora, se eu puxar esse ônus para dentro do meu escritório, eu não vou estar educando o meu cliente e vou estar sempre enxugando o gelo. Aí, de qualquer forma, continua dando trabalho. Aí eu não preciso de auditoria. Aí eu mato no peito, deixo que eu faço tudo aqui e digito tudo na mão, entendeu? Então, é isso. Faz parte do fluxo entre cliente e contabilidade. Sim, Então, se exatamente. o sistema tem essa ferramenta, se ele me possibilita esse processo, cara, eu tenho um ganho grande ali. Sim, com Tenho um certeza. ganho de Com produtividade. certeza.
E se o meu cliente tem essas auditorias que ele consegue fazer diariamente, semanalmente, é ele que vai definir, ele vai te entregar a informação mais correta possível para ti. Mas, de novo, ele tem que estar engajado no processo. Ele não pode enxergar você como um número apenas, como uma nota fiscal no final do mês. E, En- cara, como é difícil isso. Entra muito, eu acho que aí volta naquilo que eu tava falando, entra muito nesse tato de conseguir ter uma empatia de comunicação entre os dois e criar essa cultura entre o parceiro contábil e o empresário, né? De ao longo do mês ali ter um contato, não ser só o socorro emergencial ou a nota no final do mês, né? Então vai muito dessa comunicação que também não é só de responsabilidade da contabilidade, né? Às vezes vai acabar sendo porque o empresário não está com essa cultura bem formada na cabeça dele de Uhum. que a contabilidade é uma parceira. Porém, né, às vezes também vai desse contato mútuo ali de ao longo do mês ter um toquezinho ou outro, uma validação, uma auditoria, alguma coisa para que Para que não chegue no tudo final do ande, mês, né? tá aquele monte de coisa, e aí tu tem que começar a cavar para tirar da frente. Isso aí. É aquele desespero básico, né? Tá, coisinha pouca. Dia 28 de fevereiro, às 4h30, 5 horas da tarde. Nem por aí, nem por aí. Então, assim, João, eu acho assim, ó, pra gente botar uma cereja final nesse processo, né? Nosso tempo corre, né? Sim, A gente podia ficar conversando aqui sobre esse assunto, a gente podia conversar um monte aqui, vai mas assim, longe. vai longe. Mas assim, pra gente botar uma cereja, né? Eu acho assim, deve existir assim, não sei se a minha visão é muito utópica, mas assim, eu sempre encaro esse ecossistema, como um trabalho a seis mãos. Por que a seis mãos? Primeiro, meu cliente tem que estar engajado no processo e olhar para o escritório como sendo um parceiro. Olhar para o fornecedor de software dele como sendo um parceiro. E não olhando para os dois como sendo uma fatura, um custo. Segundo, o escritório estar apto, estar aberto a esse tipo de automação, a esse Sim, tipo de engajamento também. Porque sim. se o escritório não. Ah, eu sempre fiz assim, sempre vou fazer. Cara, uma hora alguém vai passar por ti. E terceiro ponto importante também. Tem que ter apoio do RP, tem que ter apoio do sistema do cliente. Uhum. Às vezes você encontra, dependendo do sistema, você encontra uma pessoa dedicada para atender a contabilidade. Específico, para dar aquele mimo, aquela atenção, aquele carinho, que Uhum. às vezes falta. Sim, com certeza. Que às vezes falta, Uhum. entendeu? A contabilidade também olhar para o fornecedor de software como ele sendo um parceiro dela. Acho que isso é importante. Esse ecossistema, se trabalhar. Não é porque não tem uma conexão direta, uma linha direta, né, de contratação, de viés de contrato Exatamente. entre os dois que não pode existir Uma uma parceria. parceria. Exato. Exatamente. Tá? Que às vezes a contabilidade com a empresa de software ela tem dois, três, quatro clientes em comum. Sim, E daqui a pouco eu consigo automatizar esses quatro clientes em comum. Consigo trazer ganho nesse processo, velocidade nesses fechamentos. 4, 5 clientes que já vai dar um tempo abaixo ali no final de mês de recorrência dos mesmos erros, dos mesmos problemas, né? E eu te digo, com essa parceria seis mãos bem ajustada, João, é ganha-ganha. O Sim. cliente ganha tempo e eficiência, a contabilidade recebe informações confiáveis e o RP garante que ele trate tudo da melhor forma possível dentro do regramento legal. Acho que Sim, isso é o grande, a grande cereja do bolo. Eu acho que esse é o ponto. É o trabalho a seis mãos. com certeza. Com certeza. Tudo, Trabalho de parceria realmente. querendo ou não, tudo volta naquilo que a gente sempre toca, querendo ou não, né, nas lives. É uma é uma parceria, literalmente, né? Falta uma empatia Falta. entre o grupo ali para que o negócio ande. Então, acho que essa é a palavra que vai trazer, né, mais fluxo
Da contabilidade conseguir conversar com o cliente, do cliente conseguir conversar com o sistema, com a contabilidade e vice-versa, todo mundo tá no mesmo passo, na mesma direção. Exatamente. O mesmo norte, né? Exatamente. Bom, acho que temos Posso que. dar um recadinho paroquial Com só? certeza, com certeza. Então tá. Minha gente, seguinte. Hoje é dia 28 de fevereiro. Este é o dia que alguns quinais podem emitir seu último cupom fiscal. É verdade. Então, Muito importante. se você que está nos assistindo, né, contabilidade, verifique se algum cliente seu, ou mesmo veja com a sua contabilidade se o seu KENAI não vai entrar a partir de 1º de março no NFC, se está dentro desse rol que entra em 1º de março, tá? Se você não sabe quais são os KENAIs que entram no dia 1º de março, dá uma olhadinha lá no nosso blog, no site da WTTI, wtti.com.br, tem o nosso blog, tem lá as alterações legais e tem o calendário mês a mês das obrigatoriedades do KNAI. Dá uma olhadinha lá, Isso aí. né? Porque se você tentar emitir cupom a partir de dia 1º de março, a tua maquininha vai registrar. Porém, corre o risco do Estado não reconhecer essa venda. Porque você tem que estar emitindo um outro documento fiscal, que é NFC. E existe todo um rito ali para que ele possa ser ativado, possa começar a emitir. Tá? Então, cuidem disso. Cuidem para os próximos meses também. A NFC vai de março até agosto. Então, agosto é o último prazo. Em agosto se acaba todos os ECFs, todas as emissões de cupom fiscal em Santa Catarina. Então, cuidem com isso, cuidem com esse prazo, tá? E, à medida que você entrar nessa obrigação, você terá 90 dias Sim. para fazer a baixa da tua impressora fiscal, tá bom? Não é a contabilidade que faz a baixa, é a empresa que fez o lacre da impressora, tá? Geralmente está um adesivozinho na impressora atrás e tal, mas se você tiver dúvida, consulte a sua contabilidade, seu parceiro contábil, que ele vai poder te orientar, tá bom? Era isso que eu queria colocar. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. A gente fica feliz com os comentários. Deixem sugestões de assuntos que vocês gostariam que a gente abordasse aqui. A gente está aberto aqui a receber essas elogios, críticas. É muito importante a sua opinião para a gente, tá bom? Se esse vídeo foi legal, curta, compartilhe com o pessoal, convide para os próximos eventos. Nosso encontro é quinzenal e a gente quer sempre trazer esse drops de conhecimento para você, tá bom? Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até mais. Pessoal, um abraço, um excelente final de semana, carnaval, né? Então, até a nossa próxima live. É isso? Exatamente. Tchau, tchau, Então, pessoal. cuidem-se. Até mais.